bem-vindo ao nosso canal Laços E justamente sobre isso que nós iremos falar sobre justiça e mente. Meu nome é Raquel, sou psicóloga clínica. meu nome é Damares, sou advogada. Nós simplesmente juntamos a junção com a mente e a justiça. Por isso, no nosso canal nós estamos falando sobre justiça e mentes, tá? E nesse canal nós vamos falar sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. E é óbvio, né, que baseado na mente, no caso, E nas leis. então nós iremos trazer justiça e mente. Então, nós falamos sobre nossa vida diária, sobre o nosso dia a dia, sobre nossos gostos. E os nossos gostos, eu tenho certeza que muita gente vai querer seguir a gente e ouvir o nosso canal, porque nós vamos estar ensinando sobre relacionamentos interculturais, né? Sim, com certeza. Aqui nós vamos falar sobre as relações, sobre como lidar, né, com os conflitos de cultura e como isso está ligado, né, às leis, ao relacionamento, à psicologia, né, porque ela é especialista em relações interculturais e eu sou especialista em direito internacional e direito de família. Então nós temos base para poder aqui estar falando sobre esse assunto. E por que nós escolhemos esse tema? Exatamente porque nós também, como tá não é moda, gente, simplesmente o que está acontecendo com essa facilidade que nós estamos tendo aqui, né, vocês aqui ouvindo a gente, esse canal faz com que a gente tenha conexão, e as nossas conexões, elas agora estão se tornando assim internacionais, estão indo além da nossa fronteira. Então, indo além da nossa fronteira, elas não dão simplesmente o que? Abre a porta, como se fosse uma ponte também, uma conexão, para que nós possamos nos relacionar com pessoas fora do nosso país. Isso é muito interessante, porque isso é simplesmente uma inteligência, que é o que? Uma habilidade da gente estar conectando, estamos nos adaptando com diversas culturas, diversas pessoas, nos comunicando, algo que é muito difícil para muitas pessoas, mas também é fácil para muitas, né? No caso, a gente vê que tem muitas pessoas, muitas mulheres, né, principalmente, tem homens também, estão vivendo em outros países e também mulheres também estão procurando se casar com homens de outro país. Isso é muito interessante para a gente, principalmente da psicologia, porque nos leva a refletir até onde a nossa inteligência, a nossa habilidade, ela tem a capacidade de chegar. Por isso que nós criamos esse canal, porque nós queremos mostrar para as pessoas que não é impossível, não é alienação, também não é muito emocionada, porque Um estereótipo, né, como falar, um estereótipo de Sim. americano, estereótipo de coreano, estereótipo de chinês, né? As pessoas vocês ficam atrás de nacionalidade, de etnia, né? Não. Você sabe por quê? Porque nós estamos descobrindo essa parte que chama inteligência. E inteligência são habilidades. Então começamos a descobrir exatamente que nós temos habilidades de estarmos nos adaptando, de estarmos nos comunicando com pessoas de diversas culturas. E isso é muito interessante, porque a gente não precisa só, mas para poder me comunicar com outra pessoa de outra cultura, de outro país, eu preciso aprender a linguagem dele, o idioma no caso. Não é necessário você aprender o idioma. O que é necessário em primeiro lugar é você aprender sobre essa habilidade cultural, você aprender sobre a inteligência cultural, porque isso vai fazer com que você possa ir muito mais além num relacionamento, e o relacionamento vai estar saudável. Nós falamos né, vários psicólogos, você procurar, várias pessoas que têm exatamente esse conhecimento de falar sobre inteligência emocional. A inteligência emocional é exatamente a habilidade que nós temos de controlar nossas emoções. Então agora nós vamos falar sobre inteligência cultural, que é a habilidade de simplesmente se comunicar
de se adaptar e de gostar de diversas culturas. Nós, por exemplo, nós gostamos muito de assistir K-drama, né? No caso, os dramas coreanos e os dramas chineses também. Nós aprendemos isso através da minha mãe, sabe? Que ela gosta muito de assistir, a gente começou a assistir com ela e nisso nós nos apaixonamos com essa cultura. Por quê? É uma cultura que tem a ver com a nossa inteligência, tá? Exatamente isso. E se você gosta, você simplesmente pode falar assim, olha, eu gosto, por quê? Porque isso tem a ver com a minha inteligência, que é exatamente a habilidade que você tem de simplesmente estar se aproximando, estar se comunicando com essa cultura. E isso é muito interessante, nos leva a uma reflexão assim, que vai realmente além das fronteiras. Vários psicólogos agora estão simplesmente criando vários cursos, né, sobre realmente ser imigrantes, sobre migrar, sobre estar fazendo parte de outras culturas, estar morando em outros países. Nós temos diversas pessoas, milhões e milhões de brasileiros que estão morando fora do país. Tem muitos que conseguiram se adaptar e muitos não querem voltar. Muitos não conseguiram se adaptar e vão ter que querem voltar, né? Voltar por quê? Porque não conseguiram conhecer essa habilidade, não conseguiram adquirir essa habilidade, porque é muito fácil a gente adquirir essa habilidade, igual ela trouxe, né, a palavra estereótipos, né, nós estamos ganhando títulos, né, existe até uma rixa exatamente sobre isso, não é nem rixa, gente, a palavra certa exatamente, existe um choque cultural dentro desse contexto, né, de mulheres estar gostando de K-drama, de mulheres estar gostando de coreanos, mulheres querendo casar-se com um coreano. Exatamente por isso, esse choque cultural, as pessoas muitas chamam de Maria Rachi, né? Isso é choque cultural, você sabia disso? Sim, sabe por quê? Porque a pessoa não tem essa habilidade de estar se comunicando, se expressando. Nem aqui dentro do Brasil, né, eles não conseguem simplesmente estar se comunicando, está vendo esse choque cultural dentro do nosso país, porque nosso país é um país miscigenado, então nós temos aqui diversas culturas, e isso é interessante a gente adquirir essa habilidade realmente de inteligência cultural, para que a gente possa simplesmente ter relacionamentos mais saudáveis dentro da internet, coisa que é muito importante, porque a gente ter essa inteligência cultural, né? Esse feeling, nós já temos a inteligência emocional, muita gente já consegue controlar, agora nós podemos controlar a inteligência cultural, que é muito importante, a gente controlar essa diversidade de culturas. Sim, principalmente nós brasileiros, né? Nós brasileiros, por sermos um país miscigenado, né? Nós temos diversidade de culturas, de pessoas de outros países, porque nós somos, né? Um país que foi, né, descoberto, na verdade era dos índios, mas fomos descobertos, né? Pelos portugueses, pelos italianos, né? Muitas pessoas exploraram aqui o Brasil. Então a gente é uma mistura de raça, mistura de vários lugares. Então, e nós temos aqui, a gente sabe que cada estado aqui no Brasil, cada estado tem uma cultura, cada estado tem uma comida típica, cada estado fala de um jeito, tem um sotaque diferente, tem apelidos ou até mesmo palavras diferentes. Quer dizer que nós temos um país, um mundo rico em culturas, em diversidades, né? Então, eu entendo que nós brasileiros temos essa facilidade, esse jogo de cintura, né? Para lidarmos melhor com a cultura de outras pessoas. Então, eu acredito que nós temos mais essa facilidade, essa empatia, né? É tanto que nós somos conhecidos lá fora no país, nós somos conhecidos como um povo acolhedor, um povo amoroso, um povo romântico, porque nós temos esse feeling, essa empatia, a gente sabe receber as pessoas, a gente sabe rir, brincar, né? A gente sabe trazer as pessoas pra gente. Dessa inteligência intercultural. E isso é incrível, porque
porque realmente você vê que muitos brasileiros saem do país e conseguem viver bem, sobreviver bem, apesar das dificuldades. Porque a gente sabe que dificuldade nós vamos enfrentar em qualquer lugar do mundo, seja você permaneça no Brasil, case com um brasileiro, ou seja que você case com um estrangeiro. As dificuldades vão haver em qualquer tipo de relação, porque querendo ou não, nós somos criados de forma diferente. Cada um é criado de uma forma diferente pelo seu pai, pela sua mãe. Existem regras, culturas, coisas diferentes de outro brasileiro que você irá se relacionar. Então, a gente tem essa diversidade, as dificuldades vão existir em qualquer lugar do mundo. Isso aqui, tem muitas pessoas que falam, mas vai pra lá para poder sofrer, você vai pra lá para quê? Vai fazer o que lá no outro país? E as pessoas não entendem que, tipo assim, cada um tem um sonho, um objetivo de vida, as pessoas querem descobrir, explorar o mundo, cada um tem uma personalidade, um sonho, um objetivo diferente. Nós não somos iguais. E cada um tem a sua inteligência, né? E eu falei inteligência e habilidade, então cada um tem a sua habilidade. E habilidades, elas se aprendem. Caso você queira aprender alguma habilidade, você pode aprender, não é tão difícil assim não. Sim, é uma questão de você querer. Eu acho que tudo é um querer. Se você quer, se você tem um objetivo, se você quer se relacionar com uma pessoa de uma cultura diferente, você acha que consegue se adaptar, consegue, se vai ser bom pra você, vá em frente, lute pelo que você quer. Não ouça o que as pessoas dizem, o que está acontecendo lá, porque cada um também tem uma experiência diferente. Você pensa diferente do que uma outra pessoa que está lá e está vivendo uma situação difícil, está vivendo alguma dificuldade. Às vezes a gente vê muitas histórias, né, tristes, que passam no TikTok, no YouTube, né, que pessoas que acontecem só aqui no Instagram, só que assim, você é outra pessoa, então isso não quer dizer que você vai viver o que a outra pessoa também está vivendo. Sim, é interessante o que ela falou, porque eu vou falar como psicóloga, a psicologia fala exatamente sobre isso. E a terapia serve para isso, serve para a gente poder nos conhecer, o autoconhecimento, quer dizer, o meu é meu, o dela é dela, a experiência dela é dela, a minha experiência é minha experiência. Então nós não podemos estar simplesmente nos comparando com o outro, porque isso não é legal para a gente estar inserido no mesmo contexto, mas nós somos pessoas diferentes. Se você comprovado já cientificamente que cada um de nós temos o nosso DNA, isso prova o quê? Que nós somos diferentes um dos outros. Quer dizer, eu tenho o meu DNA, ela tem o dela. Por mais que eu seja a mãe dela, ela tem o DNA dela. Então, se vocês estão vendo a diferença, o que é o que faz a diferença, a experiência do outro não vai ser a sua experiência. Talvez seja até pior, né? Você passa por coisas piores do que ela. Mas não é a sua experiência, você precisa buscar a sua liberdade nisso, né? Por isso que é importante a gente passar um momento sozinho para poder nos conhecer, saber quem nós somos, saber se até onde vai a nossa habilidade, né? O autoconhecimento é exatamente isso aí, você saber quais são as suas habilidades, quais são as suas inteligências. São questionamentos que você pode fazer para você mesmo. A melhor coisa que existe, eu sempre falo isso com os meus pacientes, para eles poderem estar se questionando a eles mesmos. Você vai fazer alguma coisa, começa a se questionar. Questiona você mesmo para ver se você tem realmente capacidade para poder estar fazendo aquilo. Os seus sonhos, eles são muito importantes. Só que mais importante do que os sonhos, sabe o que é a visão. Você ter já a visão daquilo que você quer. Gente, isso faz toda a diferença na nossa vida. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Quando você sabe qual é a inteligência que você tem, você vai adiante. Se você viver isso, você quer comunicar com pessoas de outro lugar, você quer ver nos aplicativos pessoas de outra cultura, você quer conhecer outra cultura, isso é muito importante para você. Por quê? Porque você vai estar começando a adquirir habilidade intercultural. Isso é muito importante. Hoje em dia, no nosso mundo, é muito importante porque não é só relação de casal, mas tem relação de amigos,
Tem relação de carreira. Nossa, o mundo assim está abrindo um leque para você ter a carreira que você quiser. Você fica só presa dentro de uma cultura e simplesmente você está perdendo a chance de quê? De estar crescendo mais culturalmente, de ter uma carreira boa, uma carreira sólida. É muito importante você conhecer a inteligência cultural e buscar essa habilidade. Sim, com certeza. E isso nós buscamos justamente isso, com a terapia e nos autoconhecendo. É importante justamente isso, né? Você viver a sua solitude, você viver o momento que você se descobre, você descobre a sua capacidade, sua habilidade, descobre os seus limites, né? Cada um sabe até onde vai, cada um sabe o que é importante para você, saber qual é a sua linguagem do amor, para que você possa se relacionar melhor com outra pessoa e você saiba como mostrar amor a ela e ela saiba como te mostrar amor e saber impor limite, saber mostrar o seu valor para que você possa ser valorizada e não tenha realmente conflitos, né, atritos de relacionamento, porque um dos maiores problemas justamente de relacionamento justamente é um não saber quem um outro é, então ninguém sabe como faz para amar o outro, para demonstrar amor e ninguém sabe qual é o limite, não sabe qual é o valor do outro e por isso que existem tantos relacionamentos ruins, né, tantos relacionamentos que estão destruídos, pessoas se divorciando, as pessoas cada vez menos querendo menos se relacionar com outras pessoas, porque justamente isso pela falta de se autoconhecer. Então isso é necessário. Bom, eu acho que é o canal lá, deixa aqui nos comentários algo que você gostaria de saber, deixa aqui alguma dúvida, ou então conte para nós a sua história. Nós gostaríamos de saber e poderíamos também fazer da sua pergunta um próximo vídeo. Tchau, tchau!